Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao SOS Humanização. Aqui eu ajudo profissionais da saúde a reverter os desafios emocionais enfrentados em nossa rotina de trabalho. O meu nome é Karen Davis e o tema de hoje é sobre a morte. Sim, sobre a morte. Este é um tema muito evitado e não é difícil saber o porquê. Os mistérios que envolvem a morte geram vários sentimentos e todos eles ficam muito próximos do medo. E o que é o medo? O medo é uma sensação desencadeada a partir de um perigo real ou imaginário. Bom, então nós estamos falando de novamente um recurso da mente, porque o não falar sobre a morte gera uma falsa sensação de segurança. Então, fugir é um recurso da mente para gerar um estímulo que traz a sensação de segurança. Por quê? Porque essa sensação de segurança vai dar uma ideia de equilíbrio. Lembram do equilíbrio? A mente sempre está buscando equilíbrio. E a partir do momento que nós conhecemos o manual de instrução, fica simples para nós identificarmos qual é o recurso que está sendo utilizado. Eu disse simples, eu não disse fácil. Simples, por exemplo, é emagrecer. É só não comer. Mas é fácil não comer? Não, né? Bom, voltando ao nosso assunto. O medo, então, ele nos paralisa e nos impede de encontrar motivação naquilo que nós estamos fazendo. Mas qual que é a motivação de falar sobre morte? Bom, cada um tem a sua. Mas se tratando de algo que é inevitável, e principalmente para nós que somos profissionais da saúde, onde esse fato pode acontecer a qualquer momento e acontece, eu acredito que aí nós já temos uma motivação para nos aprofundarmos nesse assunto. Mas isso você pode dar o nome que você quiser. Eu, por exemplo, dou o nome de habilidade. Desde pequena, eu percebi que a morte acontecia na família de todos os meus amigos. Então eu pensei, logo mais isso vai acontecer na minha. Então foi ali que eu comecei a buscar a habilidade para lidar com a morte. Primeiro do meu próximo e depois da minha. E não por coincidência, isso agora se tornou o tema do meu trabalho. Por que não coincidência? Porque eu não acredito que nada acontece por coincidência. Mas esse é um tema para um outro vídeo. Bom, mas se ainda você está desconfortável com esse assunto hoje, eu te pergunto, qual é o melhor momento para se falar sobre a morte? Outra pergunta, por que esse assunto te gera tanto desconforto? Quando nós assumimos a logística da nossa vida, nós temos a possibilidade de dar um peso para cada coisa de acordo com a nossa condição de carregar. É como um supermercado. Cada coisa tem um preço de acordo com a sua importância, de acordo com a sua especificação. Então, quando nós assumimos essa logística, nós podemos organizar as coisas de uma maneira que seja fácil para nós conduzirmos. Mas quando nós deixamos isso de lado, quando nós fugimos, a própria mente se encarrega de fazer esse papel. Só que aí ela vai utilizar referências aleatórias que estão na nossa memória. Então, por exemplo, para essa questão da morte, a mente pode utilizar um fato isolado que nos impressionou. Por exemplo, quando alguém presencia um assassinato, fica um registro sobre morte na nossa mente. Ou uma história marcante que alguém da nossa intimidade, que seja próximo de nós, nos contou sobre morte. Por exemplo, a nossa mãe conta uma história de que foi num velório e a pessoa levantou, a pessoa
que ia ser enterrado levantou no meio do velório. É uma outra história marcante. Ou ainda um hábito que nós repetimos, porque todo mundo faz, todas as pessoas do nosso convívio faz, e nós repetimos, e nem sempre nós sabemos a lógica daquilo, mas nós repetimos. Em algum momento da nossa vida nós vamos buscar respostas, mas durante muitos anos nós repetimos aquilo sem saber o porquê. Por exemplo, tomar suco de manga com leite. Eu passei a minha infância toda sem beber suco de manga com leite porque me disseram que morria. E só depois de adulta que eu descobri que isso não é verdade. Então a mente ela vai buscar aleatoriamente uma referência e vai usar isso para dar o preço para aquela coisa. Então talvez nós temos um medo referente à morte que nós nem sabemos o porquê. Mas só de falar sobre morte já nos traz uma sensação baseada na referência aleatória que a nossa mente utilizou para gerar um registro e um peso para aquilo. Portanto, existe uma forma de nós precificarmos as coisas na nossa mente, que é através do conhecimento. Existe uma frase que diz que a verdade liberta. E para mim faz muito sentido, porque quando nós temos o conhecimento do que nos causa medo, nós podemos elaborar estratégias, limites e transformar o medo em cautela. Porque a cautela nos permite seguir em frente, mas com alguns critérios que nos garante ainda a segurança. Agora o medo não. O medo paralisa. Existem algumas frases muito clichês sobre morte, como por exemplo, a morte faz parte da vida. Mas isso é uma grande verdade. E tanto é que nós precisaríamos falar sobre a morte com mais naturalidade. Por exemplo, hoje, em uma semana de festividades. Por que não falar sobre morte? Por que morte não é um assunto que é frequentemente falado numa reunião de família, numa reunião de amigos? Por exemplo, numa ocasião onde você não puder tomar decisões sobre a sua própria vida por conta de uma enfermidade, a sua família já sabe qual é a sua vontade? Você sabe qual é a vontade da sua família? Essas são perguntas muito importantes e nós, profissionais da saúde, sabemos a importância que isso tem, mas nem sempre nós temos a resposta. Este ano nós tivemos uma amostra gigantesca sobre morte e sobre a reação e o impacto que isso causa na nossa vida. Tivemos mortes de amigos, de familiares, de colegas de trabalho, de pessoas próximas, de pessoas distantes, de pessoas conhecidas e de pessoas desconhecidas. E o que nós faremos com essa oportunidade? Porque tudo na nossa vida é uma oportunidade e gera consequências. E essas consequências têm a ver com aquilo que nós fazemos ou com aquilo que nós não fazemos. A consequência, ela existe. E aí eu pergunto, quem fará a logística de todo o sofrimento que você enfrentou em 2020 relacionado à morte? Você ou a sua mente? As atitudes que as pessoas expressam com relação à morte estão diretamente relacionadas com o seu sistema de crenças. Crenças pessoais, crenças sociais, crenças familiares, crenças culturais, crenças espirituais. E essas crenças vão moldar o comportamento de maneira consciente ou não. Como o exemplo que eu acabei de dizer, do leite, com manga, de outras tantas situações que se tornam verdades, mas que no fundo não tem uma explicação, até que nós tenhamos conhecimento. Mas mesmo sem esse conhecimento, nós somos influenciados, de forma consciente ou não. E nós, profissionais da saúde, na nossa formação, nos é fornecidas tantas informações,
tantos recursos, tantos poderes baseados em questões, em recursos tecnológicos, científicos. E isso, de certa forma, ofusca a possibilidade da morte. Porque tantas ferramentas que são nos dadas, tanto empoderamento que nos é oferecido durante a nossa formação, que parece que nada vai abalar. E a morte representa esse abalo. E aí as questões, as abordagens e os aspectos emocionais, espirituais e sociais dos pacientes se tornam secundários, porque a morte representa um fracasso na área da saúde. E isso explica porque é tão comum para nós ouvirmos o termo perdemos um paciente. Nós somos treinados para salvar vidas. Estamos preparados exclusivamente para a cura, mas frequentemente nós somos angustiados pela morte. As definições sobre morte são várias, mas ela representa, de modo geral, um cessamento das atividades biológicas que são necessárias para caracterizar a manutenção da vida. Mas a morte também é conhecida como óbito, falecimento, desencarne, passagem e tantos outros nomes que nós encontramos por aí. Mas além do título, existe a interpretação, que também são várias. Mas eu separei 3 interpretações, porque existe uma diferença entre o que eu falo e o que vocês entendem. Então, o falecimento é um título, mas como que é interpretado esse título? E aí, as 3 interpretações que eu separei foram a morte como consequência da vida, que ocorre através de um fluxo natural, ou seja, primeiro morrem os mais velhos, para depois morrer os mais jovens, primeiro morrem os pais, para depois morrerem os filhos. Mas quando isso não acontece de modo nessa ordem natural, também é considerado como perda. Outra interpretação é quando a morte é considerada como uma bênção divina. Em situações de muito sofrimento, as pessoas costumam dizer que foi a vontade de Deus, ou que a morte foi um descanso, ou ainda que a pessoa que morreu agora está num plano melhor do que o nosso aqui. Ou seja, a morte se torna quase que um benefício. E a última interpretação é quando a morte é considerada um processo biológico. Morreu aos 100 anos, ou teve um acometimento de uma doença incurável que impedia a continuidade da vida, uma doença crônica, e aí, por questões biológicas, a pessoa morreu. Mas não para por aí. Existem outras linhas de raciocínio em relação à morte. Eu pesquiso muito sobre esse assunto e eu li alguns livros, e um deles, chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da geriatra e especialista em cuidados paliativos, doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela cita no seu livro o processo ativo do morrer. Esse processo ele é baseado numa cultura oriental, onde se acredita que nós somos parte da natureza. E ao morrer ocorre a dissolução dos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Na fase da terra está o momento da desintegração da parte física, né? A parte da matéria. Na parte da água, é aquele momento onde há uma desidratação do corpo de quem está entrando em processo de morte. Então a pessoa passa a produzir menos fluidos, a ter uma eliminação menor de líquidos, as mucosas se apresentam ressecadas. A outra fase é a fase do fogo. Nesta fase, é muito interessante, as células, elas tomam conhecimento de que o seu tempo está esgotando.
mas ainda há tempo de vida. E aí elas mostram pela última vez o seu melhor desempenho. E este é aquele momento que nós conhecemos como a melhora da morte. E a última fase, que é a fase do ar, que está relacionada ao fôlego da vida. Então, quando nós nascemos, nós recebemos o fôlego da vida, e quando nós morremos, nós devolvemos esse fôlego ao nosso Criador. Aí vem o comportamento das pessoas em relação a cada fase e a influência disso para as oportunidades que o paciente tem ou não em cada uma das situações. Vamos lá. Na fase, por exemplo, da água, o paciente ele entra em desidratação. O corpo ele promove esse processo porque é mais confortável para o paciente morrer levemente desidratado. Porque como os órgãos vão parando gradativamente de funcionar, o acúmulo de líquido causa um inchaço e isso gera dor e sofrimento para o paciente. Agora, quando não há uma interpretação nesse sentido, o que acontece? Os profissionais administram mais líquidos ao paciente e aí gera um desconforto. Neste mesmo período, há um momento de introspecção do paciente. E esse momento de introspecção é uma fase onde ele vai avaliar toda a sua história. É como se passasse um filme na memória do paciente. E aí ele vai tirar dessa retrospectiva o que há de melhor e estabelecer quais são os seus últimos planos. E que pode representar para ele os planos mais importantes para que ele possa encerrar a sua jornada de maneira exemplar. Mas, se essa fase for interpretada como uma depressão, pode haver uma conduta medicamentosa e isso vai mascarar o raciocínio do paciente e ele não vai vivenciar essa fase. E isso vai comprometer a próxima fase dele, que é a fase do fogo, onde as células reagem, ele tem uma melhora, e aí nessa melhora ele já se projetou, ele já se programou na fase anterior e agora ele vai ter a oportunidade de pôr em prática. Ele vai ter a oportunidade de pedir perdão para alguém, ele vai ter a oportunidade de realizar o seu último sonho, o seu último desejo, ele vai ter a oportunidade de se despedir de alguém, porque tudo foi planejado na fase anterior. Mas se essa fase for mascarada, ele deixa de viver essa oportunidade. Uma outra questão é que esse momento de introspecção pode ser interpretado pela família como uma desistência. E a família pode incentivá-lo a lutar ou cobrar dele efetivamente uma reação. E aí isso também impede que o paciente se programe para a fase do fogo. Então percebam que isso pode não ser uma verdade absoluta, mas que ilustram algumas situações e que podem fazer sentido para alguém. E pode dar um significado suficiente para se estabelecer uma conduta e um posicionamento diante da morte. Num outro estudo que eu pesquisei, uma médica psiquiatra suíça, doutora Elizabeth, ela descreve 5 estágios de pacientes em terminalidade. Ela diz que a primeira fase é a fase da negação, onde o paciente questiona o diagnóstico, levanta a possibilidade de troca de resultados e, de modo geral, ele não aceita que vai morrer. A segunda fase é a fase da raiva, onde há muita revolta, onde há questionamentos do porquê comigo. E nesse momento os pacientes se tornam muito agressivos com ele e com as pessoas e com os profissionais. É uma fase bem complexa dos pacientes.
A terceira fase é a fase da barganha, onde há uma tentativa de negociar o tempo de vida. E geralmente essa barganha ocorre na parte espiritual, onde as pessoas se reportam aos seus deuses e estabelecem algum tipo de troca, né, algum tipo de sacrifício em troca de mais tempo de vida. A quarta é a depressão, que envolve a tristeza e a falta de motivação em relação a essa fase que ele está vivendo. E a quinta e última é a aceitação, onde há um momento de planejar a sua partida. Percebam que há várias teorias. De certa forma, elas se encontram em alguns momentos, né? Existe uma semelhança entre as teorias a respeito da morte. E isso acontece também na espiritualidade, que é algo muito evidenciado nesse processo de morte. Existem muitas religiões e dentre aquelas que eu pesquisei, eu encontrei algumas semelhanças também. Por exemplo, a morte nas religiões, elas representam uma transição de transição de planos, por exemplo, né? Do plano na Terra vai para um outro plano superior, um plano espiritual, enfim, a morte ela representa uma transição de um plano para outro. Uma outra semelhança é que ocorre um desmembramento, uma desintegração do corpo, onde há separação da matéria e do espírito. Então a matéria fica e se desintegra e o espírito segue para esse novo plano. Lá nesse novo plano também há uma semelhança, porque existem dois caminhos, nomeado como o bem e o mal. E essas direções, elas dependem da história que essa pessoa teve aqui na Terra, do seu histórico, das suas ações, dos seus comportamentos. Há religiões que creem na reencarnação, ou seja, esse espírito terá a possibilidade de voltar para a Terra no corpo de uma outra pessoa ou até no corpo de algum animal, dependendo da sua evolução. E essa reencarnação também, para algumas religiões, representa ou não um processo de evolução. Portanto, tem teorias para todas as crenças. E é de extrema importância que os profissionais construam o seu próprio conceito, para que ele possa ser sustentado no momento da morte, seja da sua própria morte ou da morte do próximo, porque a nossa área está diretamente ligada a esse fato. Eu creio que este momento ele é um dos mais importantes para a prática da humanização, porque é um momento onde os valores eles gritam, eles são muito evidenciados. E quando nós não permitimos que os pacientes se agarrem àquilo que ele acredita, nós tiramos a oportunidade deles vencer. Como vencer se ele vai morrer? Nós podemos vencer morrendo ou morrer vencendo. Então, é muito importante nós termos clareza do nosso papel no momento da morte, porque há algo que se evidencia independente de valores, de crenças, de hábitos, que é o amor. O amor é algo que é universal, independente do que cada um acredita. A prática que é baseada no amor, ela consegue se associar a qualquer outra forma de pensamento. E no campo da saúde, nós sabemos que quanto mais a gente conhece um fenômeno, mais a gente aprende a lidar com ele.
E para nós cuidarmos de alguém que está morrendo, é preciso falar sobre a morte. E falar sobre a morte dele, falar sobre a nossa morte e falar sobre a morte de um modo geral. Porque é isso que vai nos fortalecer diante dessas situações. Lidar com a morte tem que ocorrer da mesma maneira que nós lidamos com a vida. Lidar com a morte tem que ocorrer da mesma maneira que nós lidamos com o nascimento. Porque isso envolve o cuidado. E nós precisamos ter habilidades em cuidar de todos e em qualquer situação. O nosso sucesso, a nossa plenitude daquilo que nós fazemos, do nosso trabalho, não está relacionado à evolução da doença. Está relacionado à sensação que o paciente teve enquanto esteve na nossa presença. Se nós proporcionarmos ao paciente o bem-estar e ele morrer daqui 5 minutos, a nossa missão está cumprida. Eu tive uma experiência com uma paciente, uma criança novamente, e ela me pediu para confeccionar a máscara dela, da Branca de Neve, e ela tinha uma data para iniciar o tratamento. Só que como o quadro dela piorou, a data de início foi antecipada e quando ela chegou, a máscara dela não estava pronta. Essa paciente eu já tinha tratado em outro momento e ela já tinha recebido uma outra máscara. Quando ela chegou na primeira vez, no primeiro tratamento, a máscara dela já estava pronta. Então, quando eu soube que ela ia iniciar antes, me gerou muito mal-estar pelo fato da máscara dela não estar pronta. Só que conversando com a equipe, eu tive uma orientação fantástica de uma física médica. E ela disse para mim, fala para ela que o vestido da Branca de Neve não ficou pronto porque a costureira precisa provar antes de finalizar o vestido. Aí eu falei, é verdade, vou usar essa estratégia. E foi isso que eu falei. E essa pacientezinha, ela era muito brava. E eu fui, né, conversando com ela, tudo, eu falei para ela, você pediu a máscara da Branca de Neve, né? Ela falou, pedi. Aí eu peguei e falei para ela, você já pediu para alguma costureira fazer alguma roupa para você? Ela falou, não. Aí eu falei, sua mãe, que estava do lado, mãe, a senhora já pediu? Já. Eu falei, quando você chega na costureira, a roupa já está pronta ou precisa fazer alguma coisa? Ela, não, geralmente precisa fazer algum ajuste, né, para depois finalizar. Eu falei, então, foi exatamente isso que aconteceu com a sua máscara. A costureira pediu para verificar se o vestido está certinho e se estiver, aí sim nós vamos finalizar a sua máscara. Aí ela falou, mas a primeira vez que eu tratei, que foi um unicórnio que ela pediu, primeira vez que eu tratei, o unicórnio já estava pronto. Eu falei, mas o unicórnio usa vestido? Aí ela, não usa. Eu falei, então, ela tá bom. Quando ela entrou na sala e ela viu a máscara, os olhos dela brilharam. Ela ficou encantada com a máscara. Essa máscara, ela tinha um significado bem ímpar para essa criança. E aí entra novamente a valorização do que é o valor de cada um, né? A importância que se dá ao valor de cada um, porque eu nunca imaginaria a história que estava por trás dessa personagem para aquela criança. Mas ela disse que escolheu a Branca de Neve porque quando ela estava em coma, ela via a Branca de Neve. Então a Branca de Neve era a companhia dela neste período de solidão, que era o coma. Então por isso que ela ficou tão feliz em ver a Branca de Neve representada naquela máscara. Ela sentiu a proteção que ela tinha no momento do coma, mas agora ela não estava em coma. Ela trouxe o poder daquele momento para a vida consciente dela. E eu fiquei muito impressionada com a reação daquela criança com aquela máscara sem terminar. Ela disse que aquela é a máscara mais linda que ela já tinha visto. Bom, por que eu estou contando isso? Porque essa paciente não voltou. Ela faleceu. Ela só fez uma aplicação. E aí eu fiquei me questionando sobre esse processo,